A 6 de janeiro, o ano era 20, lá em Pernambuco nasceu um menino e quando nasceu já trouxe o destino traçado para ser o intelectual. Tinha como cenário o canavial, riqueza tão grande para um nordestino. Família arraigada daquele menino que lia cordel ainda criança. Como o senhorzinho viveu sua infância e logo entendeu que podia mudar. No Café Lafayette ele foi se encontrar com gente da época que era importante. A conversa ficava tão interessante, cantando a galope na beira do mar. No Rio de Janeiro conheceu Drummond, por Murilo Mendes foi apresentado. Oi, como vai? Tudo bem? Você está convidado a fazer uma viagem no tempo. Acompanhando conosco o primeiro programa da série Julgamentos Históricos, especialmente produzido pela TV Justiça, a partir de histórias reais, constantes dos arquivos da Justiça. Estamos no ano de 2003. Este é o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição do Brasil. Há 50 anos atrás, no dia 20 de julho de 1953, o advogado J. Guimarães Menegali impetrava o mandado de segurança número 2264. Seu cliente, João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto, diplomata, poeta imortal, nascido a 9 de janeiro de 1920 e morto a 9 de outubro de 1999, escreveu um dos mais belos poemas acerca do homem nordestino, Morte e Vida Severina. Acometido por incessante dor de cabeça, recorria a doses maciças de aspirina, a qual dedicou o poema num monumento à aspirina. Os dois parlamentos. Naquela época, a Suprema Corte funcionava na cidade do Rio de Janeiro, então capital do país. O que há de belo, paisagens com figuras que Deus das alturas tudo determina, morte e vida severina. No mundo, a Tchecoslováquia, Polônia e Hungria transformam-se em repúblicas populares sob o domínio dos comunistas. A Índia e o Egito conquistam a sua independência. Nasce o novo Estado de Israel. Começa a Guerra da Coreia. Ano de 1950. Apesar dos esforços da UDN para impugnar sua candidatura, Getúlio Vargas volta ao poder, sendo eleito presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, com 48,7% do total de votos. Em seu discurso de campanha, Vargas convida o povo a subir com ele os degraus do Palácio do Catete. O povo brasileiro, num clima de mudanças, renova suas esperanças de um país melhor. Ano de 1953. A ideologia comunista continua a conquistar adeptos pelo mundo. A reação dos capitalistas, em especial da política norte-americana com o governo Truman, exige que os países do terceiro mundo se definam com relação ao comunismo. O Brasil, por sua vez, sofre a pressão internacional. Paralelo a isso, uma onda de greve assola o país. A ação dos indiciados, melhor apreciada, vai além do terreno das convicções políticas, chegando ao terreno da ação objetiva, da ação criminosa contra o Estado e a ordem política e social, devendo todos serem chamados à responsabilidade criminal, como será proposto ao final, juntamente com as penalidades administrativas. É o parecer. Após a publicação do decreto que o colocou em disponibilidade, o cônsul João Cabral de Melo Neto volta de Londres para o Brasil e se empenha na luta para afastar a penalidade que lhe foi imposta. Sua arma, o mandado de segurança.
O então presidente da República, Getúlio Vargas, é solicitado a prestar informações ao STF para instruir o mandado de segurança. As informações prestadas são as que lhe foram fornecidas pelo ministro das Relações Exteriores, Vicente Hall. O Ministério das Relações Exteriores, devidamente alertado pelo Estado-Maior do Exército e também pelo Estado-Maior do Exército, e também pelo clamor da imprensa diária desta capital federal, que chegou a publicar fotocópia de uma carta de funcionário diplomático, cônsul João Cabral de Melo Neto, dirigida a outro colega, cônsul Paulo Augusto Cotrim, em linguagem confessadamente conspiratória, de sentido comunista, procedeu a um inquérito para a apuração das responsabilidades, nomeando para esse fim comissão composta pelos embaixadores Hildebrando Acioli, 2 Cs e 1 Y, Acir, também com Y, do Nascimento Paes e Mário Moreira. Diante das circunstâncias, partindo do documento revelador e que o próprio autor confessou ser autêntico, tal comissão concluiu que os indiciados não podiam merecer confiança da administração pública, devendo ser concentrados na Secretaria de Estado para uma vigilância, ou transferidos. Defendendo-se, os cônsules Antônio Oás, Jatir de Almeida, Paulo Cotrim e Amaury Banhos impetram o mandado de segurança. Entre seus advogados, nomes como Evandro Lins e Silva e Sobral Pinto. Em separado, João Cabral de Melo Neto impetra mandado de segurança subscrito pelo advogado J. Guimarães Menegali. A petição é primorosa e seu valor literário não passa despercebido. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal. João Cabral de Melo Neto, brasileiro, casado, cônsul de primeira classe do Ministério das Relações Exteriores, expõe e requer por seu advogado a Vossa Excelência. Em 20 de março de 1953, o senhor presidente da República decretou a disponibilidade inativa sem remuneração do impetrante. De acordo... Verifica-se, portanto, a. que ao impetrante se increpa o exercício de atividades subversivas ligadas ao extinto Partido Comunista. B. que por esse motivo se lhe impôs pena de disponibilidade inativa sem remuneração. C. que o ato presidencial se funda em parecer emitido pela Secretaria-Geral do Conselho Nacional de Segurança. Cumpre questionar se os fatos imputados ao impetrante constituem crime, se é legal a pena que se lhe aplicou. Frise-se de pronto não se tratar de matéria de fato, dependente de prova. Em outras palavras, trata-se de matéria de iure, matéria exclusiva de direito, e só de direito é a que nesta petição se versa. Que fatos argue contra o impetrante o parecer supedâneo do ato impugnado? O envio de carta ao cônsul Paulo Cotrim, onde, conforme o parecer, se vê referência ao esboço de um plano diabólico de ajuda ao extinto Partido Comunista do Brasil, para tentar submeter o território da nação à soberania de Estado estrangeiro, plano esse que consistiria, visivelmente, em publicações relativas ao Brasil e a determinados brasileiros, cujos nomes não especifica, aos quais o missivista classifica de seus amigos. Mas titubeia o parecer no parágrafo 15, quando diz: as publicações versariam
a respeito do mercado entre brasileiros, ingleses, alemães e japoneses, somente sendo possível a tarefa a eles, diplomatas, únicos capazes de tal missão, uma vez que as publicações previstas eram de natureza a exigir a revelação de segredo que só o exercício do cargo e a função permitiriam conhecer. Se efetivada tivesse sido a missão, prossegue o parecer, inconteste teria sido a infringência ao Estatuto dos Funcionários Públicos, conclui. Atribui-se dessa forma ao impetrante a responsabilidade de fatos enunciados no condicional. As publicações versariam a respeito do mercado entre brasileiros, ingleses, alemães e japoneses. Configurariam as publicações o fato criminoso imputável ao impetrante. O fato, contudo, não ocorreu. As publicações não versariam. Se efetivada tivesse sido a missão, inconteste teria sido a infringência ao inciso 7 do artigo 207 do Estatuto dos Funcionários Públicos. Não se efetivou, todavia, a missão. Logo, não se infringiu, por obra do impetrante, o inciso lembrado, a saber, não revelou ele segredo que conhecesse em razão do cargo. Até aqui, por consequência, não encontramos o de que incriminá-lo, e o parecer mesmo é que, letra por letra, o exculpa. Muito obrigado. O que vemos assim, ao contrário, é que depois de formular a hipótese da responsabilidade do impetrante por certos fatos, caso ocorressem, o parecer passa a responsabilizá-lo por tais fatos, como se ocorridos. A evidência da contradição nem é lógica, pela flexão modal dos verbos é gramatical. Lê-se no tópico final do parágrafo 17 do parecer que os funcionários sujeitos ao inquérito se tornaram passíveis de punições administrativas afora a responsabilidade criminal, desde que provado fique em juízo as conclusões do inquérito administrativo. Logo, se depende de que provado fique, despropósito é consignar que demonstrada ficou. Em direito, esses fatos, ao menos por enquanto, inexistem. Portanto, não constituem crime. Portanto, não há puni-los. Professar ideologia, mesmo contrária ao regime democrático, sabemos todos que não importa crime, pois corresponde ao gozo da liberdade de pensamento e consciência assegurada na Constituição, no artigo 141, parágrafos 5º e 7º. Apenas se proíbe a propaganda de processos violentos para subverter a ordem política e social. Não se veda, contudo, filiar-se a partido político fora da legalidade. Fora da legalidade, não existe partido político. A filiação é, pois, impraticável. Não equivaleria a crime, por conseguinte, tentar organizar ou reorganizar. Mas se os partidos políticos em nosso sistema somente vivem na medida em que funcionam e só funcionam quando se registram, não é concebível, quando excluídos da legalidade, tentar reorganizá-los. No caso em mira, o impetrante e seus 4 colegas, situados fora do país, em pontos distantes do globo, não dispunham e não podiam dispor dos meios de ação indispensáveis a esse tentame: recompor um partido para o fim de reinseri-lo na legalidade. Não é crível a tentativa de submeter o território da nação à potência estrangeira russa, ação de tal modo violenta a reclamar poderoso esforço bélico de terra, mar e ar, de incalculáveis proporções, pois acabaria até por conflagrar o continente, quiçá o mundo inteiro, que essa operação infernal, mais que vulcânica, subordinar-se-á a um plano que consistiria visivelmente em publicações relativas ao Brasil e a determinados brasileiros, cujo nome não especifica, como afirma o parecer. Em vez de balásios, petardos, torpedos e bombas de hidrogênio, pretendiam 5 cavaleiros do Apocalipse, encarnados em 1952 na magra figura de 5 cônsules dispersos,
fazer estrondear sobre o Brasil e determinados brasileiros tenebrosas publicações de potência atômica para enraizar aqui o domínio bolchevista. Mas isso ainda é pouco, porque o autor do plano terrificante que a fantasia de Wells nem de longe ousou engendrar na Guerra dos Mundos, isto é, o plano da guerra de folhetos e brochurinhas de bolso, sob a denominação geral de pavorosas publicações, revelou o impetrante displicentemente, numa carta escrita com boa letra, em português de hoje, bem claro, bem transparente, talvez castiço, ao alcance da mais tíbia compreensão, e na qual só se encapulha este perturbador enigma, os nomes dos brasileiros e as publicações a que aludiriam. Carta, por sinal, lançada ao correio com abominável distração, sem a mais insignificante precaução para a eventualidade de extravio e que foi ter as mãos de feroz inimigo dos bolchevistas, tão feroz que o seu nome é, só por si, uma agressão a eles. Mário Mussolini Calabria, segundo secretário em Damasco, a famosa Estrada do Arrependimento. Assim, temos que o caudal da história se despenhou inopinado por outra vertente, graças ao acaso que entregou a esse outro Mussolini a carta em que o impetrante comunicava a um colega, como quem comunica alegremente que se vai casar ou que se lhe nasceu um filho homem. Comunicou sim que estava, enfim, deliberado a trair a pátria, sotopondo-lhe aos sovietes o imenso território. Tais atos enumera-os o parecer como atos preparatórios da consumação do crime, intenção e tentativa. Ao impetrante, diz o parecer, tentou reorganizar o partido político fora da legalidade, para tentar submeter o território da nação à soberania de Estado estrangeiro. Conforme Tommaso Napolitano, em La Politica Criminale Soviética, página 106, e Gertner, em Das Commet Deutsche Strafrecht, página 29, a não ser na Rússia comunista, onde a tentativa do delito e os atos preparatórios se punem como delito consumado, tendo-se em conta apenas a periculosidade social da ação e do agente, independente do percorrido ou não, por inteiro ou em parte o iter criminis, ou na Alemanha nazista, onde se preconiza a abolição do instituto da tentativa por inútil a concepção subjetiva do crime, não basta para o direito penal dos países civilizados que a intenção criminosa se manifeste por atos preparatórios, isto é, atos que visem à prática do delito e são destinados a torná-lo possível ou a facilitá-lo. É necessário que sua exteriorização se produza por atos de execução, porque só então é que se torna certa e consistente. Confira-se por todos, Galdino Siqueira, Tratado de Direito Penal Brasileiro, volume 1, página 171. Tal é a doutrina perfilhada no Código Penal Brasileiro, que em seu artigo 12, inciso 2, diz: tentado o crime quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Não cabe tampouco ao direito penal do Brasil a teoria sintomática, segundo a qual a exteriorização do intento criminoso interessa no grau em que revela uma personalidade criminalmente perigosa. Entre nós, predomina como critério de valor da tentativa a objetividade dos atos que a denotam ou a integram, e não apenas a anunciam. Ora bem, nenhum ato o impetrante praticara suscetível de iniciar a execução do crime. Não se veio a conhecer o plano que para esse fim articulara. A carta de sua autoria não revela, só lhe faz referência. Nem a faz, porém, ao plano, mas ao esboço de um plano. Assim, o corpo de delito é a referência ao esboço de um plano. Mais e melhor, a que se reduz o delito? A planejar a tentativa de reorganizar o Partido Comunista para tentar submeter o país à Rússia. Ou por outra, o impetrante pretendia tentar a tentativa do crime contra o Brasil. Não é jocosidade. Este conceito deduzimos-lo membro por membro da arquitetura verbal do parecer. Sem embargo,
Este é o fato. O senhor presidente da República, antecipando-se à ação penal, impôs ao impetrante gravíssima sanção disciplinar. Pois bem, o parecer do eminente secretário-geral do Conselho Nacional de Segurança é o primeiro a minudenciar a tese da impunibilidade funcional do impetrante pelos fatos de que pretendem inculpá-lo. O ministro das Relações Exteriores conclui por assinalar a impossibilidade de puni-los por não lhe permitir a legislação vigente. Para suprir a omissão de nossa legislação no tocante à punibilidade dos servidores públicos por atividades em partido político ou associação cujo programa ou ação contrarie o regime democrático, sugere Sua Excelência, o Ministro das Relações Exteriores, a necessidade urgente e imperiosa de legislação adequada. Nesse sentido, afirma o parecer do Conselho de Segurança Nacional: os servidores públicos não poderão, por motivo de convicção política, ser privados de quaisquer de seus direitos funcionais, nem sofrer alterações em suas respectivas carreiras. Aqui, às súbitas, o parecer violentamente se desdiz ao afirmar, senão no interesse da administração, como sejam, por exemplo, a remoção e a disponibilidade inativa, esta somente aplicável aos diplomatas e cônsules. Ora, a cláusula final do parecer inutiliza a primeira, porque, para privar de seus direitos o servidor, ou alterar-lhe a atividade funcional por motivo de convicção política, bastará que a autoridade invoque o interesse da administração. A garantia, contudo, é radical, pois em hipótese alguma é lícita à autoridade, sequer ao presidente da República, aplicar sanção disciplinar ao servidor por motivo de convicção filosófica, religiosa ou política. Suposto que fosse possível a punição, em que lei deveria fundar-se? Obviamente, na lei que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis. E quais são as cominações que nela se articulam? É abrir o Estatuto e ver: repreensão, multa, suspensão, destituição de função, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Não se prevê, portanto, a disponibilidade inativa sem remuneração. Logo, a pena de disponibilidade inativa aplicada ao impetrante é ilegal. Com flagrante incongruência, o parecer, depois de proclamar omissa a legislação especial porque se regem os membros das carreiras diplomática e consular, submete o impetrante ao artigo 136 do Decreto de 34, que é a mencionada legislação especial. Aí claudicou o parecer. O regulamento a que está submetido o impetrante não é o do artigo referido, que trata dos diplomatas, mas o dos cônsules. Portanto, artigo 137. Vejamos, todavia, se mesmo o artigo 177 lhe era adequado. E não lhe era por duas razões. Primeira, porque não vige mais. Segunda, porque nos termos do próprio parecer, dependia, para adequar-se a ele, do resultado do processo criminal. O artigo 253 da Lei 1711 de 52 diz que, aos membros do magistério, do Ministério Público e da carreira de diplomata, regidos por leis especiais, serão aplicadas subsidiariamente as disposições do Estatuto. O artigo 136 do Regulamento do Serviço Diplomático e o artigo 177 do Regulamento do Serviço Consular estão, há muito tempo, sepultos, como sepulta a instituição por eles congeminada da disponibilidade inativa, sem similar no sistema jurídico da administração nacional ou na dos países estrangeiros. Convém repisar que o Decreto 24.113 de 34 aprova regulamento de serviço. Cuida-se, pois, de decreto executivo, insuscetível de prevalecer sobre a lei, e a Lei 1711 de 52 revogou as disposições em contrário. A do Decreto 24.113, artigo 177, institui pena,
No tocante a essa matéria, a Lei 1711 dispõe terminantemente, pois insere o catálogo das penas aplicáveis aos funcionários, leia-se, todos os funcionários civis da União, conforme a linguagem do artigo 1º. Em consequência, revoga a do artigo 177 do Decreto 24.113, que lhe é contrária. Alegra também o parecer ter o impetrante violado o preceito constitucional contido no parágrafo 13 do artigo 141 da Constituição. O que reza esse dispositivo? Diz ele: é vedada a organização, o registro ou o funcionamento de qualquer partido político ou associação cujo programa ou ação contrarie o regime democrático, baseado na pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem. Há nesse capítulo verdadeiro nonsense. A organização, registro ou funcionamento de partido ou associação em tais condições, insistamos, não constituem crime, constituem atividades vedadas. Partido só se organiza, registra ou funciona quando o permite o Superior Tribunal Eleitoral. Se o permite, o partido é legal. Se não o permite, é ilegal. Mas se é ilegal, não se organiza, não se registra, não se funciona. Em outras palavras, não existe. Bem fácil imaginar o fascínio que as argumentações do advogado Menegali exerceram em todos que tomaram conhecimento da petição. E os primeiros bem podem ter sido sua secretária e seu estagiário. Nenhum cidadão será passível de pena por apresentar a registro no Superior Tribunal Eleitoral um novo partido comunista. Apenas perderá tempo. Como, pois, punir aquele que, na presunção da autoridade, tentou reorganizá-lo? O propósito de agrupar ou de reagrupar um partido, hoje excluído da legalidade, não transcende a área das convicções políticas, e estas, conforme a Constituição, não acarretam pena a ninguém. Se depois de 1 ou 50 ou 200 tentativas, consegue o teimoso que a Justiça Eleitoral admita, enfim, o partido a registro, aquela convicção se converteu para ele em ação. Mas aí já será ação legal, porque o partido não mais estará fora da legalidade. A própria Lei de Segurança Nacional de 1953 dispõe que a concessão do registro do novo partido, uma vez passado em julgado, porá imediatamente término a qualquer processo ou pena. Eis o que estamos advertindo. Não constitui crime preparar o partido para a existência legal. Certo é também que a Lei 1802, Lei de Segurança Nacional, considera crime contra o Estado tentar submeter o território da nação ou parte dele à soberania de Estado estrangeiro. Esse crime se consuma pelo fato de tentar, mas não se há de deduzir que o critério para qualificá-lo seja o da tentativa na acepção ordinária do Código Penal. Não é isso. A linguagem específica do artigo 2º somente se constitui por atos de execução e não nos atos preparatórios. Tentar a sujeição do Brasil à soberania de Estado estrangeiro é crime em si mesmo, configurável pelo emprego de meios compulsórios. Supõe-se que essa tentativa será debelada pelas forças militares do país. Mas aí já haverá exigido a reação armada, será a violência consumada, o crime perpetrado, e será punido só e exatamente porque não vingou, porque as forças militares mais poderosas o reprimiram. De fato, aí se enfrentarão a legalidade e o crime. Se o crime prevalecer, passará a ser legalidade. Por isso é que o delito se confunde na hipótese com a tentativa. Criminosos, os que a empreenderam, pagarão por não a haverem realizado. Em suma, a lei não prevê o êxito dos criminosos, nem seria lógico e evidente que o previsse. Desta sorte, concebendo como crime a tentativa, subentende que esta, na fórmula especial da lei, deve reunir os elementos do crime consumado e não corresponde, por conseguinte, à figura comum do direito penal, porquanto o crime não se exprime em submeter, mas em tentar submeter. Ora, ao que nos informa o parecer do Conselho Nacional de Segurança,
O impetrante não é responsável por ato algum de violência ou compulsão que delineie a figura criminosa do artigo 2º, inciso 1º da Lei de Segurança. Consignaremos, afinal, esta afirmação enfática e definitiva. João Cabral de Melo Neto não professa a ideologia comunista. Repele a acusação não em tom de ultraje pessoal, mas por figurar torpeza com que a vilania dos intrigantes interesseiros o querem lear, ferir e o prejudicar na carreira que abraçou e em que já prestara ao Brasil os serviços de sua viva inteligência, de sua cultura política e artística, de seu singelo e fecundo patriotismo. Por sua formação moral e intelectual, por sua psicologia mesma de imaginativo, estampadas, aliás, na índole de sua criação literária, obra poética sem preconceitos que denuncia a traição do clerc, antes responde àquela concepção do poeta desinteressado, como nolo desenha Virginia Woolf em The Common Readers, quando afirma: reads for his own pleasure, rather than to impart knowledge or correct the opinion of others. Por essa configuração de seu espírito, repetimos, o impetrante revela-se um apolítico. Pela inteireza de seu caráter, entretanto, confessar-se-ia comunista se efetivamente o fosse. Violentado assim o meu cliente em direito líquido e certo, peço seja-lhe concedida a segurança, a fim de cessar a disponibilidade inativa em que se encontra, com o pagamento imediato dos vencimentos de que se acha privado. O direito do impetrante sangra aqui, bem à vista de todos. Vista de todos. Declaro aberta a sessão. Chamo a julgamento o mandado de segurança número 2264. Requerente, João Cabral de Melo Neto. Relator, excelentíssimo senhor ministro Luiz Galotti. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, João Cabral de Melo Neto, cônsul de primeira classe do Ministério das Relações Exteriores, impetra mandado de segurança, alegando, por ato de 10 de março de 1953, publicado a 20 no Diário Oficial, o senhor presidente da República decretou, de acordo com o artigo 138 do regulamento aprovado pelo decreto número 24113, de 12 de abril de 1934, a disponibilidade inativa, sem remuneração, do impetrante. Tendo em vista o parecer da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional no processo administrativo
realizado no Ministério das Relações Exteriores para apurar atividades subversivas ligadas ao extinto Partido Comunista. O parecer afirma que no inquérito demonstrado ficou que o impetrante faz parte de uma rede de agentes comunistas trabalhando contra o Brasil. Alude o parecer à linguagem subversiva da carta do impetrante, onde se vê o esboço de um plano diabólico de ajuda ao extinto Partido Comunista do Brasil, para tentar submeter o território da nação à soberania de Estado estrangeiro. Plano esse que consistiria em publicações relativas ao Brasil e a determinados brasileiros. O Procurador-Geral da República, depois de resumir o caso, opinou que a penalidade aplicada não decorre de haver o impetrante praticado qualquer crime, mas da sua incompatibilidade para exercer cargos de diplomata como representante do Brasil, pois, tendo sido extinto pela Justiça Eleitoral Brasileira o Partido Comunista do Brasil, não era possível que tivéssemos como nosso representante no estrangeiro, ou mesmo no Ministério das Relações Exteriores, um diplomata adepto da doutrina comunista. Considerou que o impetrante não tinha o direito líquido e certo que se exige para mandados de segurança para anular sua colocação em disponibilidade não remunerada e propôs a denegação da segurança impetrada. Como vota o relator ministro Luiz Gallotti? O mandado de segurança 2248, requerido pelos demais funcionários postos em disponibilidade, juntamente com hora impetrante, foi deferido para anular o processo administrativo de que resultou a disponibilidade, bem como esta, em acórdão de 7 de 7 de 1954, de que foi relator o eminente ministro Orozimbo Nonato. A concessão da segurança naquele caso baseou-se substancialmente em falhas do processo administrativo, que não se demonstra haja ocorrido em relação ao impetrante. Daí, certamente, haver ingressado em juízo com pedido distinto. Apesar disso, porém, estou em que a segurança é de lhe ser concedida. Tenho opinado, com apoio na lição de D'Alessio, Vita e outros, que, ao contrário do que ocorre no direito penal, não é necessário que a lei estabeleça um elenco de faltas, que podem dar lugar a sanções disciplinares, entre elas a demissão. Eis o que ensina D'Alessio, em Direito Administrativo, o 1932, volume 1, página 447. A diferença entre a maneira de se estabelecer a responsabilidade penal e a responsabilidade administrativa está em que a responsabilidade penal se imputa por meio do enquadramento da conduta em um elenco de infrações. A sanção disciplinar está relacionada a qualquer violação dos deveres do cargo e não é possível fazer um elenco de todos os deveres de ofício. Assim, não é concebível um código de infrações disciplinares. Na espécie, não teve o próprio governo como configurado um caso de demissão e decretou contra o impetrante uma disponibilidade não remunerada, que o direito vigente não autoriza. Baseou-se em decreto do Poder Executivo, de número 24.113, de 12 de abril de 1934, anterior, portanto, à própria Constituição de 1934. Ora, o Estatuto vigente, o 1711, a Lei 1711, de 28 de outubro de 1952, embora não regule a carreira dos diplomatas, aplica-se a estes subsidiariamente, artigo 253.
e guardando conformidade com a própria Constituição, artigo 189, parágrafo único, não cogita da pena de disponibilidade não remunerada. Vide o artigo 201. Não há, portanto, como contrapor ao Estatuto e à Constituição vigentes um decreto executivo de 12 de abril de 1934. Assim, concedo a segurança para anular a disponibilidade imposta ao impetrante. É o meu voto. Demais ministros, como votam? Vistos, relatados e discutidos esses autos de mandado de segurança número 2.264 do Distrito Federal, em que a impetrante João Cabral de Melo Neto decide o Supremo Tribunal Federal, unanimemente, conceder a segurança a fim de anular a disponibilidade imposta ao impetrante. Está encerrada a sessão. Neste mesmo ano de 1954, após julgar o mandado de segurança, o Supremo Tribunal Federal providenciou uma publicação especial com a petição inicial e a refutação ao parecer da Procuradoria-Geral da República. O título: Pena que não existe para crime que não se consumou. Se outro fosse o desfecho dessa vil perseguição e essa torpe violência de nós levasse o João, atingido por ave bala, voando despreocupada, teriam os severinos sua morte e vida cantada.